Aí a parte da escala da corrente elétrica, mesma pegada, e nesse caso, a gente vai, assim como as demais, seleciona ali a unidade que a gente quer medir, nesse caso a corrente, e aí no caso desse multímetro, ó, agora não é aqui, é nos demais, é naqueles outros, ó. Ao medir alta corrente na faixa de 10 ou 15 amperes, de acordo com a capacidade do multímetro, normalmente o tempo máximo que os multímetros podem ficar expostos a essas correntes é bem curto, na faixa de 15 segundos, falando de corrente contínua. Para a corrente alternada, o instrumento recomendado para a realização das medições, né, é o alicate amperímetro. E aí eu trago a comparação. Geralmente esse cara aqui é mais empregado na eletrônica, né? Ou medições em que você precisa ter uma precisões maiores. Ah, eu quero medir resistência, mas eu quero uma precisão maior. E eu manipulo circuitos eletrônicos, eu faço correção de placas eletrônicas, aí sim, tensão contínua, aí eu faço medição por esse meio aqui. Já esse cara aqui, que é o que a gente possui, e para nossa aplicação, como a gente está falando de uma elétrica, uma eletrotécnica mais voltada ali para média tensão, baixa média tensão, a gente vai, e corrente alternada, a gente vai utilizar esse cara aqui, não precisa desconectar nada no circuito, é só ir e abraçar o cabo que você consegue fazer sua medição. Aqui, ó, quais bornes devemos usar para medir corrente elétrica no multímetro? Então, só para que vocês saibam que existe, ó, são esses e esses caras aqui. O comum se mantém e aqui, a depender da corrente. Se é uma corrente até 10 amperes, ó, tá vendo aqui, ó, essa é a limite. Geralmente ele vai mostrar aqui até a corrente máxima que você pode usar. Aqui ele te traz, ó, aqui tem um fusível de 10 amperes. Se você tentar medir uma corrente, como eu falei para vocês, nesse caso de medição, a corrente vai entrar por um borne e vai sair por outro. Se você for tentar medir uma corrente superior aqui, por exemplo, a 10 amperes, aí você vai queimar esse fusível aqui que tem no dispositivo. Por isso que isso é mais empregado para eletrônico. Só para que vocês saibam e até evitarem, por exemplo, às vezes, eu quero fazer uma medição, mas alguém me emprestou um multímetro diferente. Só que o que eu quero medir é a nossa tensão mesmo, alternada dos nossos equipamentos. Consigo fazer. Você já sabe, tem base para saber qual que é o certo e por que que você não pode colocar nessa que eu estou trazendo aqui como a medição de tensão contínua. Aqui, ó, mesma coisa, ó, conectar a ponta de prova nos bornes do multímetro, ponta de prova preta, olha só, a preta vai aqui, ó como mudou agora, ó. E a ponta de prova vermelha no borne A, de acordo com a faixa. Isso para corrente, beleza? Para corrente. Não confundir com as medições que nós já fizemos de resistência e de tensão alternada. Nesse caso aqui, é mais para vocês entenderem mesmo, porque dificilmente vocês vão fazer a não ser que vocês ingressem aí e procurem atuar mais com a parte de circuito eletrônico e tudo mais, aí é importante ter o conhecimento. Mas no nosso campo, vai ser esse carinha aqui que a gente vai usar na maioria das vezes. Ajustar o multímetro na escala de corrente alternada ou corrente de acordo com os valores a ser medido. E ao medir a corrente, não encoste os dedos nas pontas de prova, mesma coisa, a fim de evitar choque. E aqui as pontas de prova devem ser colocadas em série, agora olha a diferença, ó, em série do circuito. E aí eu já trago os dois aqui, ó. Então, um circuito que a gente está acostumado, ó, aqui é a fonte de tensão, a tomada. E aqui é a carga, a lâmpada. Aí aqui o amperímetro abraçando uma fase aqui do condutor. E esse cara aqui, ó, imagina uma tensão contínua, em que, ó, eu vou abrir o circuito, aí a corrente, ó, vai fluir aqui, ó, ela vem, passa aqui, volta e vai para esse cara aqui. Beleza? Você abraça. Então, aqui a diferença entre eles. E agora falando do quê? Continuidade. Que independente de qual seja o multímetro, a gente tem esse sinalzinho aqui, ó, que vai representar a continuidade. E aí, como que a gente mede isso? Opa!
sinal sonoro aqui, ó. Ele vai bipar igual nós fizemos aqui e vocês em algum momento já tiveram a oportunidade de presenciar, se não todos, a maioria.